Meus amados, sem mais demora, vamos dar início então ao nosso estudo dessa manhã. Estarei falando sobre a Bíblia e a sua importância. Nós falamos sobre os mandamentos, sobre a lei. Depois fizemos os dois resumos que Jesus realiza sobre os mandamentos no Novo Testamento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Bíblia e a sua importância. À noite eu vou falar a Bíblia como meio de graça. Então hoje a gente vai falar bastante sobre o aspecto sobre a Bíblia. E a Bíblia agora, olhando a importância, à noite a Bíblia como meio de graça. É interessante porque quando a gente fala assim, o que é meio de graça? O que a gente lembra do meio de graça? A gente lembra do batismo e da Santa Ceia como meio de graça. E a Bíblia? Dificilmente a gente lembra ela como meio de graça. Mas a Bíblia, a batismo e a Santa Ceia é meio de graça no coletivo, para o coletivo. Mas nós temos o que é meio de graça para o indivíduo, a parte indivíduo, o eu, que também tem as suas particularidades. Como meio de graça, a Bíblia também é e faz parte. Mas isso vai ser à noite. Hoje de manhã, sobre a Bíblia e a sua importância. Está lá o texto bíblico que nós vamos utilizar, 1 Timóteo 3, 16 e 17. Ou melhor, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pai, mais uma vez nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha tocar em nossos corações com a Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha encontrar guarida em nossos corações, como venha encontrar, Pai, um terreno fértil, preparado para receber essa palavra. Em nome de Jesus, amém, Pai. A Bíblia é uma palavra grega que significa livros, ou biblioteca, também pode ser. É interessante que a gente, quando olha a Bíblia, né, hoje, a gente tem a noção de que ela sempre foi assim, né, nesse jeito que está aí. Os 66 livros condensados, tudo agrupadinho, tudo em uma língua só, tudo dividido por livros, capítulos e versículos. Mas nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Nos primórdios, no começo, era rolos, porque não tinha papel. Papel é uma invenção relativamente nova, né? É uma invenção relativamente nova. Ainda mais o papel como o da Bíblia, que é fininho e resistente, não é muito antigo. Talvez você possa ter alguma Bíblia antiga lá, né, na tua casa. Uma Bíblia que era do teu avô, do teu pai, alguma coisa assim. Mas se você for ver a data aí, essa Bíblia, no máximo, vai ter 100 e poucos anos, aí, das mais antigas, né? Não muito mais do que isso, do jeito que está aí. Mas como que isso era antes? Isso era antes, era em rolos. Os rolos, os pergaminhos, escritos em couro, pedra ou papiro. O que é esse papiro? Papiro era tipo um junco que eles colhiam na beira do rio, trançavam esse junco e polia, ficava meio como um papel orgânico, né? Papel orgânico. Não era de fácil manuseio, era difícil manuseio, e estragava muito fácil. Mas era uma invenção mais nova. Mas os mais antigos eram couro, escrevia no couro. Ou então em pedras, como nós temos a lei, as leis foram escritas em pedras. Pegava a pedra, chanfrava ela, polia ela e ia
ferindo a pedra para, né, causar a escrita. Em alguns casos escreviam com carvão, mas esse com carvão apagava fácil. Se era algo que devia ficar, escrevia talhando a pedra, né? Ou então, imagina só, se escreveu, é com H ou sem H? Não, é sem H, pronto. E agora, como é que faz, né? Como é que faz, né? Está lá escrevendo lá no couro, só tem aquele pedaço, como é que faz agora? Ou no papiro, alguma coisa assim. A Bíblia é uma coleção de livros. Podemos dizer que a Bíblia é uma biblioteca com vários livros. E aí, né, a coisinha de criança, né? Quantos livros tem no Velho Testamento, né? Lá da nossa tempo de infância de EBD, né, da Escola Bíblica Dominical. Quantos livros nós temos no Velho Testamento? 39. E no Novo Testamento? 27. Ok, fazendo um total de 66 livros. No Antigo Testamento, os 39 livros, ele é dividido em algumas partes. A primeira parte é o que nós chamamos de Pentateuco, lei. Pentateuco, a lei. Quem lembra dos Pentateucos? Pronto, então lá, o Valdemir já deu a ideia aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses são os livros da lei, os primeiros livros lá, aonde estão as leis. Quer saber das leis? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os históricos, os livros históricos. Lembram aí que são os livros históricos? Tem um antes aí, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Olha aí, são os livros históricos. Os livros históricos. Quer saber da história? Livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Mas nós temos também os livros chamados de poéticos. Olha, ou os livros de sabedoria. Os livros de sabedoria, que já é Jó, Salmos e Provérbios e Eclesiásticos e Cantares de Salomão. Olha só, o Cântico dos Cânticos, né? O Cântico dos Cânticos. São os livros poéticos ou os livros de sabedoria, a mesma coisa, tá? Poéticos e sabedoria. Nós temos também os livros dos profetas maiores e nós temos os livros dos profetas menores. Não quer dizer que ele é maior em grau de conhecimento ou em grau de estatura diante do Senhor Deus, mas quer dizer do tamanho que é o livro, tá bom? Isaías, os maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ok? Olha aí que coisa. E os profetas menores já é um monte de livros, mas vamos lá. Oséias, Joel, Amós, Obadias, né? Jonas, Malaquias, Naum, Abacuque, Sofanias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias no final. Abacuque e já foi, né? Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Fechou o Antigo Testamento. E o Novo Testamento? Novo Testamento, os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados os livros sinóticos. Por quê? Porque eles são bem parecidos. Bem parecidos. Tem história que tem nos 3 livros. Algumas delas têm nos 3. E João, né, do profeta do amor, ele
difere um pouco dos outros três, melhor falando, dos outros três, mas faz parte dos livros, dos evangelhos. Ressalto que os livros do evangelho não quer dizer que o evangelho está tudo ali, tá? Não é isso. É que é a história de Jesus, contada a história de Jesus. O evangelho do Senhor Jesus está em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. O evangelho de Cristo Jesus está em toda a Bíblia. Ah, mas Jesus não estava no Velho Testamento, mas nós temos vários símbolos apontando para Jesus. O Filho do Homem que vai vir esmagar a cabeça da serpente. Quem que é? É Jesus. A promessa desde lá de Gênesis, chamado no proto-evangelho, no nascimento, no broto, né? No nascedouro do evangelho, que está lá em Gênesis também. No Novo Testamento nós temos o livro histórico, que é um só, que não terminou ainda, está sendo escrito, que é a história da igreja, e é o livro de Atos dos Apóstolos, porque que terminou lá, né? É escrita lá, mas a história da igreja não terminou, né? Ela continua sendo escrita. Nós fazemos parte dessa história da igreja, estamos escrevendo a história, né? Se for contar toda a história da igreja no mundo, tem que contar um pouco uma parcela que é da igreja Maranata, né? Nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. As cartas paulinas, ou as cartas de Paulo, aí nós vamos lá, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Tito e Filemão. Diga de passagem, aquele pastor que falou que deve atualizar a Bíblia, ele estava fazendo uma explanação sobre Filemão, né? Trazendo algum contexto aí sobre esse aspecto daquele que era perseguido, daquele que era discriminado. As cartas gerais e Apocalipse. Qual que são as cartas gerais? Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 a João, Judas e Apocalipse, são as últimas coisas. Está aí os 66 livros divididos parte por parte. Tenho certeza que isso certamente não é novidade para você. Você já deve ter visto isso de algum meio, de alguma forma. Agora, por que a Bíblia foi dividida assim? Foi dividida porque ela tem uma importância, tem uma relevância. E saber para que serve, né? E aonde procurar o quê, me ajuda muito. É como ter um mapa, né? Você está perdido, você quer encontrar alguma coisa, você fala assim, não tenho GPS, o que eu vou fazer? Vou olhar no mapa. Aí você pega o mapa do Brasil, lá com tantos mil municípios. Você vai olhar e fala assim, nossa, mas tem muitos municípios aqui. Eu quero chegar na rua tal, quero chegar na rua Tiradentes 205. Aí, primeira coisa que você tem que fazer, achar o estado de São Paulo. Opa, estado de São Paulo. Sei que Santo André está no estado de São Paulo. Então, primeiro pega o mapa do Brasil, né? Segundo, pega a região de São Paulo. Terceiro, você vai procurar a cidade de Santo André. Procurou a cidade de Santo André, você encontrou Santo André. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar o bairro, a Vila Dora. A vila está na Vila Dora, ou ir lá no índice, Rua Tiradentes, encontrar a página 56, vou lá no mapa, página 56, tal. Está aqui a Rua Tiradentes. Saber e conhecer essas partes da Bíblia é importante, porque me dá a direção para onde procurar e o que procurar. A Bíblia é sua importância. A primeira questão que eu quero abordar aqui é a inspiração. O que é isso? A inspiração. O que é inspiração? Afirmamos que toda a Escritura e todas as suas partes, até as próprias palavras do original, foram dadas por Deus, foram inspiradas por Deus. Pensa assim, inspiração. O que você lembra de inspiração?
inspiração e expiração. Isso, ó. Inspiração, você puxa o ar. E expiração, você solta o ar. Inspira, expira. Quando nós falamos que toda a Escritura foi inspirada por Deus, nós estamos falando que Deus pegou e soprou. Se Ele sopra, o que eu faço? Eu respiro, eu coloco para dentro. Então, quando nós entendemos isso, é fundamental. E justamente o nosso texto bíblico fala sobre isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É inspirada por Deus, está lá em 2 Timóteo 3,16. E isso tem um papel fundamental para nós entendermos essa afirmação, porque ele sopra, de Deus saiu, ele expirou. E nós, o que fizemos? Inspiramos, ou aqueles que escreveram, receberam essa inspiração. Receberam e trouxeram para dentro. E aí expuseram, colocaram aquilo que foi inspirado por Deus. Os poetas olham para as montanhas e sentem-se inspirados a escrever. Né? Olha para a montanha, olha para o mar, olha para algo que agrada aos seus olhos, seja uma paixão, né? A esposa, marido, namorado, namorada, e ele escreve uma canção, um poema. Os apaixonados se inspiram para escrever as músicas, os poemas e assim por diante. Mas a Bíblia, ela não foi inspirada pela natureza, não foi inspirada pela história, não foi inspirada o contexto social, econômico, político, geográfico, nada disso. A Bíblia foi inspirada pelo Senhor Deus. Eu quero aqui citar 4 simples razões para confiarmos na Bíblia. A primeira delas, o processo de reprodução dos manuscritos bíblicos. Olha que interessante isso daqui. Quando a Bíblia estava sendo escrita, ou melhor, estava sendo reproduzida, o que acontecia? Nós não tínhamos imprensa naquela época, né? A gráfica é um processo mais novo. Mas na época que a Bíblia foi escrita, precisava que mais pessoas tivessem contato com as Escrituras. E o que eles faziam? Tinha um grupo chamado copista. Os copistas, ele copiava. Era isso, ele copiava. Então, era um grupo treinado que fazia cópia das coisas. Então, ele pegava um texto, colocava aqui, e ele ia do lado escrevendo o texto que estava sendo copiado. Ele, letra por letra, palavra por palavra, momento por momento. Quando chegava no nome de Deus, ele parava, ia lá, trocava a pena, pegava uma pena nova, mas antes ele ia, tomava banho, fazia purificação e escrevia Deus. Aí ele continuava. Daqui a pouco, se tivesse 3 linhas depois, ele tivesse o nome de Deus de novo, ele parava, trocava a pena, olha aí, fazia purificação e escrevia o nome de Deus novamente. Quando chegava no final daquele livro, ele contava as palavras, as letras, contava as letras, A, B, C, D, o alfabeto, o A, E, O não tinha, é pontos. Posterior, foi colocado pontos para nós conseguirmos ler. Mas ele pegava lá, beta, gama, e contava todas as letras. E tinha que dar o número exato das letras. 10.500 e tal. Aí ele ia no original e via quantas letras tem o original. 10.552. Se o dele desse 10.551, ele pegava aquele material e jogava fora, descartava, era eliminado. Por quê? Porque estava sendo copiado a palavra de Deus.
Não podia dar errado. Não tinha chance de dar errado. Ele pagava com a sua vida por fazer algo errado. A seriedade que era feito o negócio. Era algo incrível, algo sério demais, muito sério. E ele precisava de algo que não era mais ou menos. Não dá nada não. Não tinha, não dá nada não. Ou era, ou não era. Ou está certo ou está errado. Né? Ou está certo ou está errado. Ou é gol ou não é gol. Né? Ou a bola entrou ou não entrou. Meio entrou ou não é gol. Ou está certo ou está errado. Então ele pegava, se não tivesse certo, jogava fora. Segundo ponto aqui é a harmonia interna do pensamento bíblico. Por mais que muitos já tentaram desarmonizar a Bíblia, ou tentaram achar erros, texto fala contra o texto, se você olhar no contexto, e olhar no contexto maior, você não vai encontrar a divergência bíblica. Todos fazem parte do mesmo contexto, da mesma ideia. Mas lá na Bíblia tem um lugar que fala assim, que o fundo da agulha. Mas um fala que o fundo da agulha era só o negócio do camelo, da passagem do camelo lá na muralha para entrar na cidade. Mas calma aí. Outro texto vai falar também do fundo da agulha, como aquele lugar onde passa a corda no navio para segurar o navio. Mas outro fala do fundo da agulha, que é aquela agulha de costura, que é Lucas que vai citar isso. Mas o que cita do primeiro, da passagem no castelo, a mesma palavra serve também para a passagem da onde ancora o barco e também da agulha. O texto que cita da passagem do navio serve também para a da porta e da agulha. Mas Lucas define de forma muito clara uma palavra que só dá para a agulha de costura. A agulha de costura de médico, porque Lucas era o quê? Médico. Por isso que ele vai falar assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pode uma pessoa passar por um buraco de uma agulha? Malemar, se nós não tiver com os olhos bem alinhados, tiver com o óculos em dia, não consegue nem colocar a linha naquele negócio. Né? Era a época que eu colocava aquilo lá quase que de olho fechado, né? Quase de olho fechado. Agora, se não colocar o óculos, e dependendo de tiver uma luz bem boa, não passa não, o negócio fica complicado, né? O negócio fica complicado. Tem divergência? Não tem divergência, a gente tem que olhar o contexto, é harmônico. A Bíblia não vai falar um lugar que uma coisa é pecado e que outro lugar que permite. A Bíblia é harmônica. E outra coisa que nós podemos observar dentro desse processo de autoridade, quando você quer ocultar alguma coisa, quando você pega uma história que só conta coisas boas dos personagens, você pode desconfiar. Porque nem todos fizeram tudo certinho. A Bíblia fez questão de citar, por exemplo, os erros das pessoas. O homem segundo o coração de Deus, o que a Bíblia fala dele? O homem segundo o coração de Deus. Fala que um dia que ele estava lá na sacada, né, olhou uma serva, opa, aquela mulher está tomando banho ali, deixa eu dar uma olhada, deixa eu verificar isso aqui. Foi lá, chamou ela, teve relações com ela, para ela engravidou, mandou matar o marido dela e casou-se com ela para poder ocultar o seu pecado. E a Bíblia não vai passar pano para isso, não. Vai falar assim, olha, esse homem segundo o coração de Deus pecou. Vai lá um servo do Senhor e denuncia ele. E ele vai agora, então, ele se arrepende. Mas se fosse talvez nós contando a história de Davi,
o homem segundo o coração de Deus, o que nós iríamos, dependendo, ou éramos tendenciosos a fazer nesse momento? Não, vamos dar uma puladinha na história, vamos ocultar esse negócio da história de Davi, porque vai pegar mal, né? É o homem segundo o coração de Deus, não pega bem. Né? Vamos esconder isso aqui, não vamos falar não, deixa quieto, deixa assim, tá bom? Né? Vamos lá, um homem guerreiro, um homem de guerra, mas um homem que venceu muitas batalhas. Não, a Bíblia não faz isso. Quer dizer o quê? A Bíblia está pronta para mostrar a história, mostrar o pecado e o arrependimento do pecado. E aqueles que se arrependeram, as consequências do seu pecado. Então, quando nós olhamos isso, falamos assim, opa, isso aqui tem uma importância muito maior ainda, porque a Bíblia não foi colocada para justificar uma religião. Não, pelo contrário. Ela foi colocada mesmo com os erros dos servos do Senhor Jesus Cristo. Então, os testemunhos, o terceiro ponto que eu quero citar aqui, os testemunhos externos que reforçam a autoridade bíblica. Quantas vezes nós lemos a Bíblia e sentimos que ela está falando com a gente? Quantas vezes vemos e sentimos o seu poder falando conosco? Mas aqui foi escrito há 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, e sentimos que isso fala com a gente, parece que foi ontem, parece que foi o que aconteceu ontem lá, né? Quase que texto por texto, né? Do que ocorreu ontem. Falei, cara, como pode isso daqui? Né? Como pode? Mas a história é cítrica, mas a história é cítrica, mas coisas que aconteceu no passado continuam acontecendo hoje e continuam falando conosco hoje. Então a Bíblia ela é viva. Esses testemunhos externos também falam de coisas atuais hoje para nós também. Os efeitos na vida daqueles que se opõem ao texto bíblico. Você já viu pessoas falar assim, eu vou estudar a Bíblia para combater a Bíblia. Vai, pode ir. Pode ir, que daqui a pouco você está aqui do meu lado servindo ao Senhor Jesus. Pode ir, vai lá, tenta procurar, faça. Quando alguém fala assim, duvido que a Bíblia é verdade, papel aceita tudo. Fala, então estuda ela para você combater ela. Vai lá, estuda ela bastante. Leia ela bastante, porque, rapaz, olha, é certo direito. Quem começa a estudar para combater é aquele que vai estar ombreando com a gente depois no futuro. Isso é certo escrito. Na Bíblia, você já ouviu que ela fala assim, o papel aceita tudo? Né? O papel aceita tudo. Então, se acha que é só papel, então vai, estude a Bíblia, porque é um livro fantástico. Né? É algo de Deus, vem de Deus para nós. E se nós pensarmos assim, nós temos em torno de 40 escritores da Bíblia, mais ou menos, tá? Mais ou menos, 40 escritores. 40 escritores. Do começo ao final, mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos, desde o começo até o final. Vamos pensar assim, né? Que livro que você lê, que daqui 2.000 anos vai ter relevância? Ô Gilson, lá na odontologia, você leu bastante livros. Mas alguns livros, quando você terminou no final do curso de odontologia, já não estava mais valendo. Aconteceu isso, não? Sempre tem um livro mais atualizado, um livro mais novo, um livro melhor, e aquilo lá se tornou obsoleto, né? Esse tempo atrás, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, pastor, eu comprei uns livros de direito, da linha de direito, mas eu estou aqui querendo doar para alguém, porque esse conjunto aqui é uns 20 livros, assim, ó. Esse conjunto aqui custou caríssimo, hoje já está desatualizado, preciso de um mais novo, teve que comprar outro mais novo, que já estava tudo desatualizado, teve que comprar outro mais novo. Falei, mas quanto tempo você tem isso aqui? 5 anos, foi quando eu estava na faculdade, comprei, já estou formado 2 anos, mas já tenho que comprar outro, atualizando. Falei, pai, a Bíblia é a mesma, não tem que atualizar não, hein? A Bíblia é a mesma, está lá, desde ontem, hoje e vai estar para sempre. Texto de 2 Pedro, abra lá o Valdemir, para mim, por favor. 2 Pedro 1, 19 a 21. Está na telão também, ó. Você pode ler ali. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso,
Próximo. 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular inspiração, porque nunca mais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, olha só, porque nunca jamais qualquer profecia foi dado por vontade humana. Entretanto, o que aconteceu? Que homens que eram esses? Homens santos, não foi qualquer homem, mas foi homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então não falaram de si mesmo, mas falaram movidos pelo Espírito Santo. É o processo de inspiração. Deus expirou e o homem inspirou o que foi escrito, né? Quando um profeta falava coisa que não vinha de Deus, ele era morto. Olha que interessante. Quando um profeta falava das coisas de Deus e aquilo que não acontecia, ele era morto. Diferente dos profetadas que nós temos hoje aí, né? Ó, Deus mandou falar para você que você vai prosperar, que você vai ficar rico, que você vai casar, que você vai namorar, que você vai ter um livramento, que você vai ser o quê, você vai ser o quê, ser o quê. Você fala tanta coisa, cara. Daqui a pouco você fala, cadê, né? Cadê minha promessa, né? Cadê? O cara falou de si mesmo. O cara quer ser profeta, mas não quer o ônus não, porque aquilo que o profeta levantava, falava assim, assim diz o Senhor, 2 pontos, outra linha, parágrafo, né, travessão, o Senhor Deus, e se não acontecesse, esse profeta era colocado no meio e a pedra descia, matava o cara. Por quê? Porque é um falso profeta, e o falso profeta não sobrevivia. A seriedade que é falar das coisas de Deus, a seriedade que é caminhar com o Senhor Deus. Então, quando falava, devia falar com profecia divina. E aí isso trazia uma responsabilidade muito maior. Ah, mas se fosse isso hoje, ninguém falaria. É verdade, deveria ninguém falar mesmo, não, porque a revelação clara de Deus, qual que é para nós? É a Bíblia. Tem muita gente correndo atrás de gente que faz oração, gente, que faz revelação, indo atrás de pessoas que fazem revelação. Eu quero ir lá para me revelar tal coisa, para me falar tal coisa. Eu falo, você já está na tua mão, está aí na tua mão a Bíblia. Leia a Bíblia. O meu povo peca por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se nós começamos a correr atrás dessas coisas pequenas, vãs, nós não vamos caminhar com o Senhor, vamos viver atrás de correr atrás das coisas que não têm valor. A Bíblia tem um propósito. Qual que é o propósito? E ela fala assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a inspiração na justiça, para que todo o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse objetivo é muito claro para nós. Ele é útil para o ensino, é útil para aprender. Quem quer aprender de Deus tem que fazer o quê? Ouvir música. Né? Ouvir música. Ouvir música não é ruim, é bom. Mas quer aprender de Deus? Então, leia a Bíblia. Você pode até ouvir a Bíblia hoje, né? Você pode ir lá no YouTube colocar Bíblia em áudio. Você pode ouvir a Bíblia inteira. Até tem, né, uns narradores aí com a voz bem bonita, bem, né? Como que é do Cid Moreira lá, né? Você pode ouvir do Cid Moreira? Pode. Não tem problema não, irmão. Pode ouvir, né? A Bíblia, né, é mais do que o papel, ok? A Bíblia é mais do que o papel. Tem que carregar a Bíblia, concordo, você tem que carregar a Bíblia, mas você tem que conhecer a Bíblia mais do que carregar, né?
O Cid Moreira é um dos caras que teve assim, um impacto gigantesco fazendo esse trabalho de narrar a Bíblia, né? Que ele foi super impactado com a narração da Bíblia. Né? Eu já ouvi realmente ele falar isso daí. Antes eu não via que a Bíblia era esse livro fantástico, e quando eu comecei a ler para poder fazer esse trabalho, eu entendi que a Bíblia é muito mais do que eu imaginava. Fala, Marcão. Sim. Calma aí, deixa o pessoal lá de casa ouvir também, calma aí. Eu tenho comigo algumas coleções de frases, né, edificantes, e algumas delas, e duas delas dizem isso: Deus fala aos que estão dispostos a ouvir. E agora o complemento: para ouvir a voz de Deus, desligue o volume do mundo. Olha aí, Deus fala para aqueles que querem ouvir, e para ouvir a voz de Deus, desligue a voz do mundo, o volume do mundo. Perfeitamente. A gente está mais preocupado com as coisas à nossa volta do que com a palavra do Senhor Deus, e ouvir a próprio Deus, né? E as Escrituras é esse papel, né, para nós, de ouvir a voz do Senhor Deus. Então, ela é útil para o ensino. Os meios, a instrução, a didática e a preventiva vem do Senhor nosso Deus para nossas vidas. Esses termos de instrução, didática e preventiva, até lembra, antigamente tinha uma revista chamada Didaquê, que é ensino. É ensino. E ensino e prevenção é usado 21 vezes no Novo Testamento. 15 vezes utilizados nas cartas paulinas, esse mesmo termo, de prevenção. A Bíblia e a sua importância, em segundo lugar, quero falar sobre a correção de atitude. Quer mudar a tua vida? Quer corrigir alguma coisa? Primeiro, identifique do que está errado. Segundo, procure quem vai responder isso adequadamente para você. E aí a gente começa a pensar assim: eu tenho um problema financeiro, então eu vou procurar quem? Um contador? Vou procurar uma pessoa formada, né, em contabilidade ou administração? Eu tenho problema com meus filhos, vou procurar quem? Vou procurar um pedagogo, vou procurar um psicólogo. Eu tenho problema emocional, vou procurar um psicólogo, neuropsiquiátrico. Eu tenho problema de aprendizado. Não fala que você não tem que procurar, não pode procurar essas pessoas. Mas, além dessas pessoas, você tem que procurar quem? A Deus. Ele tem resposta para você. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta lá para o meu trabalho. Não vai ter resposta para o teu trabalho específico lá, né? Fazer um dente. Não vai ter uma fórmula lá, né, para fazer uma obturação no dente, né? Fazer uma restauração no carro lá, como o Vitor faz, né? Ou fazer compras. Não, mas vai ter princípios e valores que vai te ajudar a você ser essa pessoa que vai encontrar o caminho, vai encontrar a direção. Corrija a atitude, né? A Bíblia tem esse ponto. Levítico fala assim: não aborrecerás o teu irmão do teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Olha só, corrigir a atitude. Então, fala assim: não vai se vingar contra ele, não vai buscar uma vingança, mas corrija ele, e aí você vai se livrar do pecado. Se a gente for olhar para a nossa natureza, não é esse caminho. Muito mais se você for um nordestino, né? Arretado, alguma coisa assim. Né? Não leva o desaforo para casa não, pastor. Não, imagina. Que isso? A Bíblia não serve para corrigir atitudes, né? Comportamento. Correção de atitudes. Alinhamento ou reformulação de conceitos e ideias. Relação direta com o ensino. Tem uma relação direta com o ensino.
É esse aspecto que a Bíblia nos serve. Mas eu não sou crente. Até para os ímpios. Se o ímpio ler a Bíblia e começar a observar a Bíblia, vai ter uma vida diferente. Hoje não é incomum nós observarmos, por exemplo, YouTubes, influencers, que usam textos bíblicos para falar, né, de verdades e princípios morais. Nós temos pessoas aí que até têm se pleiteado a candidatura da Prefeitura de São Paulo e coisas semelhantes a essas, não só a essa, mas muitas outras, de que cita a Bíblia diariamente. Cita a Bíblia como valores e princípios, dão cursos, inclusive, ganhando dinheiro, vendendo coisas, citando a Bíblia, mas essas pessoas não sabem nada da Bíblia. As pedras estão clamando, né? As pedras estão clamando, verdade. E assim, cita a Bíblia como um pretexto, né, para citar um tempo de prosperidade, e diz que tem uma visão espiritual ainda por cima disso, né? Ele que tem o conhecimento, né? E ponto lá, vai lá ensinar, né? Nosso próprio presidente, né? Várias vezes citou conhecereis a verdade. Sim, perfeitamente. O próprio... Não está errado o processo de conhecer a verdade, né? Mas perfeitamente. Então, a gente tem que entender isso daí, que a Bíblia, ela, até para os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, se lê, vai ter uma melhora da sua vida. Por quê? Porque a Bíblia trabalha princípios e valores éticos. Vai ensinar o homem a respeitar a mulher, vai ensinar a mulher a respeitar o homem, vai ensinar o casal a cuidar dos filhos, vai ensinar a sua vida no geral. Mas ela é para quê? Ela é para corrigir vida, junto com o Senhor Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? A relação de pais e filhos, Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. A nossa relação, Deus e nós e Deus, olha Hebreus, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não atemorizeis a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todos os filhos que a recebem. Para a disciplina para que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não o corrige? E aí ele vai trabalhar esse aspecto todo da nossa instrução no Senhor, o Senhor corrigindo a cada um de nós. A importância da aplicação na correção dos nossos filhos, a correção com um propósito, a correção de direção, a correção mostrando a justiça, a correção mostrando o caminho que o Senhor Deus quer. Concluindo o nosso estudo, a fim de quê? E qual o alvo? Para que a Bíblia existe e qual o alvo? Para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3,17. O fim e o propósito para que o homem seja perfeito e aperfeiçoado, habilitado para toda boa obra. Fomos resgatados para toda boa obra, não para o mal. Nós não fomos resgatados para o mal, nós fomos resgatados para toda boa obra. As Escrituras e a Palavra de Deus quer nos fortalecer para esse propósito, para a boa obra. Mas como realizar a boa obra? Conheça as Escrituras, seja moldado por ela, seja trabalhado pelo Senhor nosso Deus através da palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia é a autoridade maior para nós, para a correção, para a edificação, para a nossa instrução no Senhor. Toda a Escritura, não a parte que eu quero, mas toda a Bíblia, ela foi feita para a minha instrução, a minha edificação, o meu preparo para exercer a obra do Senhor nosso Deus. Leia a Bíblia, busque a Bíblia, tenha ela como teu livro de cabeceira, né? Mas não só para, mas vou deixar a Bíblia aqui para o mal nenhum chegar sobre mim, né?
Muitos deixam lá a Bíblia no Salmos 91, alguma coisa assim, né? Aquela Bíblia, aquela página chega a estar mais amarelinha, né? Pegou mais oxigênio, está mais amarelinha para proteger, né? Não, não é isso. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é para ser lida, aprendida, né? E buscar essa edificação para o Senhor. Devemos assim caminhar e devemos assim amar o Senhor Jesus, obedecendo a sua palavra, conhecendo a palavra do Senhor nosso Deus. A gente deve conhecer a Bíblia e amá-la e ler a Bíblia. E ler e viver, verdade, ler e viver. É isso mesmo. Não adianta só ler, tem que viver, né? E não adianta só ouvir música, tem que ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, amar a palavra do Senhor nosso Deus. Pai de amor, obrigado pela tua palavra. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja nos ajudando a entendê-la, a compreendê-la e a vivê-la, ó Pai, nesse dia. Os dias são maus, o tempo é perverso. E, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a viver a verdade do Senhor. E em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe, muito obrigado. Um bom domingo a todos.